tecnológica. Na verdade, essa pandemia nos impõe ainda uma pressão maior do que nós já vivemos nesse estado global, não é? Num estado em que nós nos tornamos reféns da tecnologia, trabalhando mais, nos importando às vezes mais com peculiaridades e não entendendo o nosso papel na por vezes até passando por vulneráveis e não os enxergando nas ruas, nas cidades e principalmente nas nossas casas, com os vizinhos, com a nossa sociedade de maneira geral. Se não me engano, ontem foi também esta semana foi também o Dia da Proteção ao Idoso, que também é um vulnerável que vem sofrendo bastante com essa questão da pandemia. Os programas da nossa sociedade acabam não alcançando os objetivos necessários e nós temos grandes desafios. Eu estou vice-prefeito, sou professor de Direito, doutora Luciana. Colega. Sim, aqui da Universidade da FIG Unimesp. Estou lecionando neste momento Direito Administrativo e Constitucional. Sou aluno da USP aqui, da EASH, no doutorado, como aluno especial em sustentabilidade. E a gente fala muito da responsabilidade e da maior política para mim, que seria a intervenção da primeira infância, do 0 a 6. Na educação, quando tive a oportunidade de ser secretário de Educação da cidade, a gente tinha como eixo principal essa política do cidadão pleno. Falávamos da cidade educadora, construímos uma solução em que os equipamentos públicos da cidade, na educação, não eram mais da educação, mas eram equipamentos indutores de desenvolvimento da sociedade local, sendo aberto para que a gente construísse políticas públicas que distensionassem, principalmente para esses que são vulneráveis. E é nesse sentido que a gente convidou e recebe com muito prazer a doutora Luciana, é uma especialista na área, e vai nos mostrar alguns caminhos aí a seguirmos com essa solução que não vai ser fácil, não é? Uma solução complexa, em épocas de pandemia, mas em épocas de desafios muito mais de composição humana do que até de questões aí outras que não as relacionadas com o ser humano. Professora e doutora Luciana, nós geralmente fazemos uma apresentação de 20, 30 minutos, o tempo que o senhor achar necessário, para esgotar o assunto. E como nós temos um seleto grupo aqui, professores, lideranças acadêmicas, lideranças empresariais, presidentes de entidade, nessa cidade, Guarulhos hoje é a maior cidade não capital da América do Sul, por volta de 1.400.000 habitantes. Uma cidade que até pouco tempo tinha um aeroporto com 42 milhões de passageiros. Eu falo tinha porque hoje quase não se voa lá, voa-se muito pouco. Mas também uma economia com um PIB por volta de 52 bilhões. Mas também uma cidade que tem mais de 350 núcleos de subhabitação, onde as crianças são vítimas até do próprio ambiente. E na sustentabilidade a gente fala das dimensões ambiental, social e econômica, mas falamos também da cultural,
da ética, chegando até a estética. E as próprias habitações não têm as condições necessárias hoje. E são elementos centrais também para isso. Eu sei que é um baita desafio a gente desatar esse nó. Por isso nós estamos ansiosos em ouvi-la nesse sentido, para a gente construir um pensamento colaborativo, que esse conceito também é uma inovação. Eu costumo dizer que é uma forma de conexão de inteligências com diversos olhares e dimensões, para que a gente construa algo que realmente chegue na nossa sociedade. E é esse o nosso grande desafio. Acabei de ver que entrou também a doutora Viviane, né, que nos ajudou nesse contato. Muito obrigado, doutora Viviane, que é uma parceira de primeira hora aqui. A Uninove está sempre conosco nas demandas. Então, agradecer a oportunidade. A palavra é da doutora Luciana. Então, gente, se ficar bom, podemos mudar também do jeito que a senhora quiser. Mas, geralmente, a gente abre para um debate, 20, 30, o tempo que a senhora achar necessário. Depois, a gente abre para os conselheiros conversar diretamente com a senhora, para que a gente construa aí caminhos a seguir, que a gente, geralmente, nas nossas reuniões, a gente faz uma ata e fecha encaminhamentos também, para que a gente tenha resultados efetivos. Porque as conversas são muito ricas e a gente encaminha para o governo central, para as secretarias de assistência social, de educação, de saúde, as correlatas, os nossos relatórios, para que eles tomem decisões também acerca do debatido. Tá bom? Agradeço demais a oportunidade, doutora Luciana. Bom, então vamos lá. Então, bom dia a todas e todos. Queria agradecer aqui, no nome do vice-prefeito Alexandre, o convite para participar dessa reunião do Conselho de Desenvolvimento. Agradecer o professor Devanildo pela ponte secundária e pela ponte primária, a Viviane. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente não vai fazer uma palestra aqui, a ideia não é uma palestra, a ideia é algo muito próximo de uma conversa mesmo, por isso eu vou pegar meu cronômetro aqui, vou botar 20 minutos, não vou passar dos meus 20 minutos, para a gente começar a pensar um pouco juntos caminhos, né? Eu acho que, Alexandre, quando o senhor disse que eu vou né, apontar caminhos, seria muita pretensão da minha parte apontar caminhos, mas eu acho que assim, trazer a minha experiência nessa questão, somada à experiência de todos, e a gente pode pensar juntos em caminhos, né? Eu fiquei 4 anos na assistência social de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad, e a Viviane esteve até comigo no conselho, né, de assistência social. Um desafio gigante. Uma cidade como São Paulo, uma cidade como Guarulhos, as pessoas não têm a dimensão do que é a riqueza e vulnerabilidade ao mesmo tempo desses espaços, né? Então, de fato, eu acho que enfim, ter um conselho qualificado para pensar caminhos é fundamental. E aí agora eu entro no tema que me trouxe aqui, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu queria fazer uma distinção aqui rapidamente, porque eu acho que não é todo mundo que é da área assim, estritamente criminal ou social, então acho que vale a pena a gente fazer uma breve explanação dessas violências. A gente está tratando aqui, logicamente, de violências sexuais contra crianças e adolescentes, mas sob 2 aspectos bem distintos. Uma das violências, que é a mais conhecida e vista pela sociedade, que é o tecnicamente chamado estupro de vulnerável, que é um adulto fazer sexo com uma criança ou adolescente de 0 a 14 anos, e independente de consentimento ou não, se pressupõe violência, não é? Por isso que chama estupro de vulnerável, porque independe do consentimento ou não, é considerado pela legislação estupro. Pena de até 15 anos de prisão, enfim, é o que a sociedade conhece como abuso. O abuso, o pai, o padrasto e tal, e é aquela situação normalmente intrafamiliar. Então, essa é uma das violências. A violência que o Instituto Liberta escolheu trabalhar, nós estamos com 4 anos de existência, somos muito novos, portanto, mas o caminho que a gente escolheu foi
o da exploração sexual, que também é um crime previsto no Código Penal, que é caracterizado pelo pagamento, e aí que eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de qualquer troca mercantil, pode ser um saco de bolacha, né? Mas uma troca de um adulto com um adolescente, menino ou menina, de 14 a 18 anos, em troca de sexo. Então, são duas situações distintas. E que a sociedade percebe de forma muito distinta, não é? Porque a primeira situação, a do conhecido como abuso, é algo sempre muito chocante. Então, eu tenho insistido que a sociedade brasileira não enxerga nenhum dos dois, só que por razões diferentes. Na primeira situação, que é algo terrível, indigesto, o sujeito assiste lá o noticiário na TV e fica completamente indignado com um menino, uma menina que foi estuprado pelo tio, avô, padrasto, aos 6 anos de idade. A pessoa não consegue nem jantar, né, de tão desconfortável que fica com essa situação. Mas o que acontece? Na cabeça, no senso comum, esta é uma situação excepcional policial. Então eu tenho, lembra, a figura do monstro, que é o monstro, o estuprador, a criança vítima e um caso policial, que pela notícia, ainda bem, foi resolvido, né? E segue a vida, porque a gente não para nas exceções, né? As exceções são desconfortáveis, mas são exceções. Então, seguimos a vida. E essa pessoa não tem a consciência, essa pessoa, eu digo, a sociedade brasileira, não consegue enxergar o dado que está colocado de 3 crianças que sofrem violência sexual a cada hora no Brasil. Este dado é um dado do SINAM, não é? É um registro do Ministério da Saúde. Então, pelos números de registro SINAM, desde 2011, se tornou obrigatório que todo atendimento de saúde, pública ou privada, que identifique uma violência sexual contra criança ou adolescente, tem que fazer esse registro, que é o registro SINAM. Veja, até 2017, 2011 a 2017, este número era de 55 crianças por dia, se a gente fizesse a conta, crianças ou adolescentes. Em 2018, o recorte já foi para, subiu este número, dava 2,5 crianças por hora, hoje nós temos 3 crianças por hora sendo, eu digo que são estupradas, porque, na verdade, as violências leves, as violências sexuais leves, os abusos leves, eles não chegam ao serviço médico, né? O que chega no registro do SINAM é o registro que deixa marcas corporais, porque só vai parar no serviço de saúde quem está com marcas corporais. Então, a gente está falando de violências graves. Então, olha, vou dar esse dado, vamos trabalhar com esse dado. Nós temos, no Boletim Epidemiológico de 2018, do Ministério da Saúde, um dado que é exatamente esse, né, 55 crianças estupradas por dia, que seria desconfortabilíssimo para qualquer pessoa razoável. Mas quando a gente olha o recorte das notificações, a gente vai verificar que 60% dos registros é região sudeste, portanto nós aqui, e 20% região sul. Ou seja, 60% dos registros desse número, que já é medonho por si só, é só região sudeste e sul. Veja a imensa subnotificação quando nós sabemos da subnotificação aqui, São Paulo, Guarulhos. Todos temos consciência da enorme subnotificação. Eu dei uma palestra outro dia na Uninove, a convite da Viviane, e foi impressionante, né? Vivi a testemunha aqui, a gente acabou a palestra e abriu para perguntas. E as perguntas, tinham 13 mil pessoas assistindo, as perguntas todas começavam com: muito importante essa palestra, que eu fui abusada quando eu era pequena pelo meu tio, eu fui abusada pelo meu avô, eu fui abusada. Notícias que nunca chegaram para registro nenhum, né? E a colocação das pessoas era justamente essa: minha família nunca fez nada, minha mãe nunca fez nada. Quer dizer, veja, nós estamos falando de uma epidemia. Não sei se tem alguém da área médica aqui, mas eu costumava dizer que era uma epidemia e eu ficava muito, depois outro dia eu caí a ficha e falei, nossa, estou usando um termo que eu nem sei se é adequado. E eu vi o Drauzio Varela dizendo: a violência sexual contra crianças é uma epidemia. Então, veja, o cidadão comum,
fica com a ideia do monstro. Mas então tem muito monstro solto. A gente está falando de monstro, ou a gente está falando de uma vulnerabilidade, de uma cultura, não gosto de usar esse termo, porque não é cultura, né, mas uma prática ou uma situação permissiva com a violência sexual contra a criança. E aqui a gente tem que fazer um recorte, que é o recorte de gênero. Né? É o recorte de gênero. Porque a maioria ainda são meninas. Tem muito menino abusado. Muito. Muito menino explorado sexualmente. Mas o recorte, ainda a maioria são meninas. E também no Registro Ministério da Saúde, você tem um recorte que a maioria são meninas negras, que pode ter a ver com a vulnerabilidade social. A Vivi fez uma mensagem aqui, que ela tem toda a razão. Na questão do abuso, a exploração tem uma situação diferente, não tem classe social, não. Né? A perversidade do abuso, abusador de todas as classes sociais e vítimas de todas as classes sociais. Né? O que aparece mais para nós é das classes menos favorecidas, porque vão ao serviço público de saúde. E aí o registro aparece. Né? Porque nos muitos consultórios particulares, de alguma forma aquilo se abafa, se resolve internamente e tal, e morre o assunto. Mas veja, a situação de abuso é uma epidemia, é um problema bem sério. Então, esse é um aspecto. Quer dizer, a gente precisa, a sociedade brasileira precisa entender isso como uma epidemia e começar a tratar disso com a seriedade que merece. A situação da exploração é diferente. E eu gosto de brincar que, brincar é horrível, mas esse sujeito que passou mal vendo o jornal, 8 anos depois, ele está na rua e ele vê uma menina, né? Uma menina quase mulher, porque tem corpo de mulher, mas é uma menina de 14 anos, de shorts, topzinho ali, se oferecendo, entre aspas, né? Para homens mais velhos. E aí, primeiro que a chance dele não enxergar este quadro é enorme. Né? A chance dele não ver essa situação é enorme. Agora, se ele olha, ele não vai sentir o enjoo que ele sentiu quando ele viu a menina estuprada aos 6 anos de idade. Ele, no máximo, vai pensar que é absurdo, que vergonha, falta de vergonha na cara. Falta de vergonha de quem? Do sujeito, se ele tiver razoabilidade, e da menina. Porque a menina é culpada, ela está ali porque ela quer. E ele não consegue enxergar que essa menina que está nessa situação é a mesma menina aqui dos 6 anos de idade. Porque a relação entre abuso e exploração, ela é gigante. Né? Ela é muito, há uma conexão muito forte. As meninas que estão em situação de exploração sexual, e os meninos também, eles são vítimas de uma violência intrafamiliar, institucional, social. Por isso que eles estão nessa situação. Então, a sociedade, apesar do Código Penal dizer que exploração sexual de crianças e adolescentes, ou seja, pagar para fazer sexo com menina ou menino de 14 a 18 anos, é crime com até 10 anos de cadeia. Para quem tem a relação, para quem agencia, se tem a figura do agenciador, e para o dono do local onde aconteceu. Quantas pessoas estão presas por causa disso? E veja, aqui não vai nenhuma apologia à prisão, porque ninguém precisa de mais gente presa com o nosso sistema da forma que é, enfim. Mas há uma cultura permissiva. Nós somos o 4º país com maior índice de casamento infantil, porque nós somos uma cultura permissiva com a sexualização precoce de meninas. Nós somos o 2º país com maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. Veja, ser o 2º, como é que a gente é o 2º país com mais crianças prostituídas e ninguém fala deste assunto? Como que o Brasil não se constrange com este assunto? Porque existe uma naturalização. Na Inglaterra teve uma campanha, já pensando em políticas públicas, né? Na Inglaterra teve uma campanha ano passado, que foi muito interessante, onde eles colocavam nas delegacias de polícia, e, enfim, nos postos policiais, lá não tem delegacia exatamente, mas nos postos policiais, a campanha dizia o seguinte, era uma menina, assim, numa situação de prostituição, e era o seguinte, exploração sexual infantil. Quanto mais você entende, quanto mais você sabe, mais você vê. Ou seja, a gente precisa começar a falar de exploração sexual, primeiro para enxergar a exploração, depois para reagir à exploração. E por que a gente precisa reagir à exploração? Ou à violência? A violência é mais fácil de entender porque a indignação está colocada na sociedade. Só precisamos mostrar para a sociedade que é uma epidemia, não é um caso excepcional que saiu ali num programa policial.
né? Então, a hora que a sociedade entender que é uma epidemia, talvez haja uma reação mais intensa. Agora, em relação à exploração, por que a gente precisa mostrar que a sociedade precisa enxergar? Bom, a gente precisa mostrar por duas razões. Eu digo que eu uso dois argumentos. É uma enorme violação da dignidade da pessoa humana, né? A Constituição brasileira, a gente tem aqui constitucionalista, o doutor Alexandre, assim como eu, a prioridade absoluta. Criança e adolescente é prioridade absoluta pela Constituição. Tudo bem. Se é prioridade absoluta, a gente tem que respeitar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, inclusive na sua sexualidade. Né? Bom, muito bem. Mas então a gente está falando de dignidade da pessoa humana. Logicamente, essa criança, essa menina, este menino vai estar traumatizado, com autoestima baixa, né? Enfim, essa é uma questão para olhar. Mas tem muita gente que não liga para a questão da dignidade da pessoa humana. Infelizmente, essa é uma realidade. Aí eu uso outro discurso, que é o seguinte: meu amigo, minha amiga, essa é uma conta que você paga quando você fecha o olho. E eu vou te mostrar como é que você paga. Você paga porque essa menina e este menino, mas vamos falar de meninas, que é a grande maioria na exploração, essa menina se envolve com álcool e drogas, essa é uma realidade, sai da escola, 18% de evasão escolar no Brasil de meninas dá em razão da gravidez precoce, na adolescência, mas mesmo que ela não engravide, a gente tem esse histórico de meninas que entram na exploração sexual, saem da escola, é incompatível, né? Saem da escola, ou seja, quando ela sai da escola, se envolve com álcool e drogas, ou seja, ela entra para a marginalidade, ela vai à margem da sociedade e ela não se qualifica, ela não consegue se qualificar profissionalmente. E aí, quando ela vai tendo filhos precocemente, ela fica dependente da prostituição, porque ela não está qualificada. Ou então ela vai encontrar um homem que a cuide, não é? E fique submetida à violência doméstica com toda a sorte de resultados que nós conhecemos dessa violência. Ou seja, é um ciclo de miséria que não se rompe, porque este menino, filho desta menina, porque são meninos filhos de meninas, aos 12, 13 anos de idade, esta menina, a chance desse menino cair no colo da prefeitura é gigante. Em São Paulo, na época que eu estava na assistência, nós tínhamos só conveniados com a prefeitura 3.000 crianças acolhidas, só conveniados, que são frutos das famílias desestruturadas e tudo mais. Ou seja, a chance de vir é enorme. Quanto custava cada criança para nós na prefeitura à época? Pela nossa portaria, base, R$4.000 por mês. Nunca era 4.000, porque as crianças tinham problema psicológico, tinham medicação, tinham não sei o quê. Mas a base per capita era R$4.000 por mês. Ora, R$4.000 é muito para cuidar de uma criança? Não, acho que pode ser um investimento, desde que seja um investimento que dê frutos. E essa criança vai estudar em Harvard depois, né? Só que não é o que acontece. A criança custa R$4.000 por mês e depois ela vai parar onde? Na Fundação Casa. A gente não quer generalizar, a gente sabe que tem crianças e adolescentes resilientes, heróis, que resistem a tudo isso e são pessoas maravilhosas que conseguem fugir à marginalidade. Mas não é a regra. Não é a regra. A gente tem uma chance enorme de perder essas meninas, esses meninos, para a marginalidade. E aí, da Fundação Casa para o sistema prisional. E para essa sociedade maluca, insegura e injusta que a gente vive. E essa conta todo mundo paga, porque eu digo, estes R$4.000, meu amigo, sai do seu bolso. O dinheiro que vai para o sistema de saúde para cuidar dessa menina sai do seu bolso. Né? Então, queira ou não, você está conectado a esta questão. Estamos todos conectados a esta violência. E a gente precisa começar a enxergar, desnaturalizar esta violência. Isso é para traçar um quadro, né? Eu acho que a gente fez um documentário, e eu vou recomendar a todos que assistam, porque está numa qualidade excepcional. Nós temos com Maria Farinha, que fez a série Aruanas e tal, chama Um Crime Entre Nós. Um Crime Entre Nós, para nós, que apoiamos e patrocinamos este documentário, é um instrumento para jogar na cara da sociedade, para a sociedade começar a olhar e ficar envergonhada. Como é que acontece tudo isso? E quando a gente senta para discutir política pública, a gente discute política de saúde, a gente discute política de habitação, a gente discute problema de educação, a gente discute até legalização de álcool e drogas, a gente discute descriminalização do aborto. Por que a gente não senta para discutir violência sexual contra crianças e adolescentes? Porque é um não problema na sociedade.
A gente precisa transformar isso num problema social, porque a gente que já esteve na gestão pública sabe que esse é um problema estrutural que só se resolve com políticas públicas. Né? Eu estou muito feliz na minha ONG aqui, maravilhosa, patrocinada por um bilionário, mas eu brinco com o Dr. Eli, que é um bilionário, né? E eu digo para o Dr. Eli, nem todos os seus bilhões têm o poder que uma caneta do poder público tem, não é? Para criar políticas públicas. Isso é transformador. Só que políticas públicas se criam a partir de demanda social, o que está correto, porque eu seria uma gestora estranhíssima se eu fosse buscar soluções para o que não é um problema social. Eu vou inventar um problema para construir uma solução. Não, eu vou atuar de acordo com a pressão social e a demanda social. Ora, se não há constrangimento, se a questão da violência sexual, da exploração sexual é um não problema, não faz sentido gastar energia e orçamento e dinheiro público numa questão que não é uma demanda social. Isso é razoável. Por isso que eu falo que a primeira missão do Instituto Liberta é tornar a exploração sexual um problema no Brasil. Contar para todo mundo que nós somos o segundo país que tem mais crianças prostituídas no mundo. A gente só perde para a Tailândia. E a gente devia enfiar um saco na cabeça de vergonha e não sair nunca mais. Né? Só que a gente não tem vergonha disso. Porque a gente nem sabe disso. Então, acho que o esforço é jogar luz sobre esse problema, entender que esse problema é um problema que tem consequências sociais seríssimas, que ele não é um problema de polícia e que ele não é um problema da assistência social, não é? Ele tem olhar, como o Dr. Alexandre falou, uma questão de integralidade, esse olhar integral sobre as pessoas e sobre os problemas. Né? Na gestão pública a gente tem muito isso não é da minha área, isso aqui é do fulano. Isso aqui, não, o indivíduo é um só. Né? Esse fracionamento que se faz em tudo na vida é para melhorar os serviços. E a gente acabou piorando os serviços, porque a gente fracionou como se o indivíduo fosse fracionado, e não é. Então, o que a gente tem que fazer com essa menina? E acho que aí aqui eu já estou mais 2 minutinhos, eu vou encerrar, que acaba o meu tempo. Mas o que a gente tem que fazer com essa menina, com esse menino? O olhar é uma questão social. É uma questão social de base ali, base. Né? Eu só vou contar um episódio. Quando eu fui delegada de polícia em Osasco. Quando eu me formei, eu tinha 21 anos. Aos 22 anos eu prestei concurso e virei delegada de polícia, defesa da mulher em Osasco. Eu vivia na minha redoma, aqui em São Paulo, né? Estudei na PUC, fiz um bom colégio particular e caí numa delegacia de defesa da mulher de Osasco. O primeiro caso que chegou de um estupro de uma menina de 12 anos pelo pai, foi levado pela professora, que é outro, né, espaço privilegiadíssimo para a gente pensar, que é a escola, para enfrentamento de todas essas questões. Então, a professora levou a situação, e eu, ao me deparar com essa situação, logicamente, uma indignação absoluta, como era possível um pai estuprar uma filha de 12 anos, na minha concepção ainda muito ingênua do mundo, né? E aí chamei o sujeito e constatou-se que tinha tido estupro mesmo, e aí eu bravíssima lá. Quando eu acabei de fazer todo o meu discurso enlouquecido e indignado, o sujeito lá, eu falo do jeito dele, com a linguagem dele, olhou para mim e falou alguma coisa parecida assim com: não estou entendendo, senhora. Fui eu que fiz, não foi? Vão usar, não vão? Eu tenho direito de usar primeiro. E eu, na época, não entendi o que ele disse. Hoje eu entendo, Claudemir, que eu vi balançando a cabeça. Claudemir, eu entendo, sabe por quê? Porque depois de 30 anos, não é? Trabalhando nessa área, escutando coisas do tipo, né? O primeiro fruto da bananeira come quem plantou, que é uma coisa que se fala no Pará o tempo inteiro, mas não se fala só no Pará. Essa cultura permissiva que faz com que as pessoas não entendam a violência que praticam, está na nossa sociedade. E a gente precisa começar a falar explicitamente sobre isso. Enfim, encerrado o meu tempo. Essa é uma exposição inicial, só para dizer da minha angústia, mais um desabafo do que uma exposição, e para a gente pensar, então, a partir daí, estou à disposição para dialogar com vocês. Doutora Luciana, foi um jab isso, foi um stroke, e parabéns pelo poder de concisão
demonstrando a exata medida do que é esse problema para a nossa sociedade. Eu queria, já abrindo as inscrições aqui, quem puder colocar no chat que queira falar, mas eu já queria iniciar com uma questão e uma provocação aqui. Parece claro, a senhora bem colocou, que os dados e evidências não são verdadeiros, porque muitos não chegam nem na mesa ou no próprio conselhos tutelares, que já vem a minha primeira provocação. Será que esse modelo sistêmico, essa rede de proteção, está adequada aos tempos atuais? Os conselhos tutelares têm realmente o devido preparo para fazer esse atendimento híbrido, meio policial, assistencial? Será que eles têm essas condições? Outra questão que eu acho que é de fundamental importância: envolvimento da Guarda Civil Municipal. Qual é o papel do município, que faz também esse primeiro atendimento com a reposição das guardas municipais também, daí a participação do município dentro desse complexo, e eles fazem muito o primeiro atendimento também, que é central. Nós sabemos que eu não atuo nesta área, mas eu discuto política pública há muitos anos, e a gente sabe que é um dos graves problemas esse primeiro atendimento também. Falamos também, doutora Luciana, nós tivemos a honra de ter aqui também na mesma época que a doutora, que é o Benedito Mariano, que ele pensa muito como nós aqui do Conselho, na criação de um sistema transversal, e ele até mandou um esboço do que ele pensaria de um sistema de proteção social, algo mais amplo, mas que poderia também iniciar com um enfoque, não é? Reposicionando e entendendo que nós fracassamos. Nosso modelo de proteção à criança, e para mim isso é central, o 0 a 6, as pessoas que sabem como eu penso, não é a política prioritária, é a 0. Aqui estamos atrasados 50 anos, para falar pouco. É a principal para mim, no meu modo de enxergar. E acho que ela é multifacetada e tem que ser um elemento central, é a escola. Porque ali, checagem, inclusive, da vida dessas crianças em outros segmentos, se as professoras, se as diretoras tiverem o preparo necessário, o apoio psicológico, até legal e outras, né? Por isso a gente fala do cidadão pleno, da cidade educadora, dessa concepção que vai além das fronteiras segmentadas dos organismos da sociedade, que, de novo, falharam. Então, a minha provocação está no sistema que vem falhando, e é possível a gente construir algo diferente. Existe alguma experiência diferente de um protocolo de atendimento que alcance realmente os anseios da nossa sociedade? Daí, com essa primeira pergunta, eu já vou me preparando aqui para abrir a palavra para os conselheiros. Se a senhora quiser iniciar, a gente faz bloco. Tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. Acho que você tocou, Alexandre, na ferida, né? Algumas feridas. Mas a mais importante dela funciona esse sistema de proteção? Né? Bom, o Conselho Tutelar, vamos começar pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, que em tese é uma porta de entrada para esse sistema de proteção, ele obviamente não funciona. Né? Em que pese termos ótimos conselheiros tutelares bem intencionados, e outros nem tanto, também é verdade, porque precisa repensar toda essa prática, inclusive de eleição de conselhos tutelares, né? A capacitação de conselheiros tutelares,
O Conselho Tutelar é uma ótima ideia que não deu certo, eu costumo dizer, mas está em tempo, a gente pode arrumar. Né? Acho que tem que assumir que a ideia é muito boa, mas que precisa ser remodelada, repensada e reestruturada. Então, acho que essa é a primeira questão. Agora, o sistema de proteção, ele implica em algo que eu acho que a grande falha dele não são as ações individuais. A grande falha do sistema de proteção é ele não funcionar como sistema. Então, vamos pensar quem integra hoje esse sistema de proteção. Saúde, educação, assistência social, Ministério Público, Conselho Tutelar, quem mais que está dentro do sistema de educação? Bom, segurança pública, né, de alguma forma, no município, especialmente as guardas metropolitanas, você tem vários integrantes desse sistema. Eu quero saber em que local aí de Guarulhos eles funcionam como sistema. Porque a luta é uma ação conjunta. O território deveria, e aí eu defendo essa ideia, que eu acho que também eu adoro o Benedito Mariano, inclusive nós somos parceiros na prefeitura, e depois ele me convidou, eu integrei o conselho, ele era da ouvidoria da Polícia Civil e eu era do conselho da ouvidoria a convite dele. É preciso, o grande desafio da gestão pública, em vários setores, mas pegando nesse da proteção à criança e adolescente, e a primeira infância, como você diz, eu concordo com você que a primeira infância é o olhar zero que a gente tem que ter mesmo, é preciso que ele funcione como sistema. O território, porque Guarulhos é enorme, São Paulo é enorme, você não tem que pensar num sistema do município, você tem que pensar em sistemas territoriais. O território tem que ter um sistema permanente de conversa entre todos esses, né, setores de proteção, para que um caso de uma menina, e a gente tem feito esse trabalho muito com a educação, né? Eu defendo muito que a escola é o lugar principal para a gente investir num primeiro momento, desse olhar do professor para essa criança, sensibilização e a escola entender qual é o papel dela nesse sistema de proteção. Por quê? Porque é o seguinte, qual é o lugar que a criança e o adolescente vai todo dia? Ou tem que ir, em tese vai a maioria, a escola. Quando ele está sendo vítima de alguma violência, e eu não dei esse dado aqui, mas entre os dados de violência sexual contra crianças e adolescentes, mais de 90% acontecem dentro da residência, mais de 90%, desculpa, mais de 90%, mais de 92% acontecem dentro da residência. Portanto, nós estamos falando de uma violência intrafamiliar dentro da residência. Ora, se é dentro da residência, não tem como pedir socorro na residência. Então, aonde que eu vou pedir socorro? E esse é um dos problemas do confinamento hoje. É na escola, porque é lá que eu vou encontrar um adulto responsável que tem uma relação de confiança, ou pelo menos deve ser assim, que é o professor. Né? Então, o professor é quem vai perceber a violência. Bom, o que ele faz com isso? Porque é desesperador para o professor. O professor não é super-herói, né? Ele não está formado para isso, ele não está preparado para isso, ele não tem competência para isso. O que é preciso? É preciso que ele receba isso e tenha essa rede de apoio estruturada, a escola, para acionar a rede e levar a questão dessa menina ou desse menino para a rede, para que a rede, cada um com a sua situação e de forma integral, olhe para esta situação. Né? O problema nós não temos isso funcionando. Eu não sei Guarulhos porque eu não conheço a realidade de Guarulhos, mas eu arrisco dizer que também não tem, porque eu não conheço em nenhum lugar. Aliás, alguns lugares evoluíram muito, por força pessoal de alguns. Vou dar um exemplo que nós conhecemos, você de boas práticas. Em Jacareí, tem uma promotora, a doutora Renata, que está indo até para a Coordenadoria da Infância agora do Ministério Público Estadual. A doutora Renata é uma entusiasta. E ela, com a força pessoal dela, ela pegou essa coisa e falou, vou fazer essa rede funcionar. E ela começou a sistematizar e fazer fluxos de rede. Agora, também, a gente é gestor público, já foi gestor público, sabe que fluxo está no papel e lá no papel morre. Né? Então, fazer fluxo não significa desenhar fluxo e ficar lá no papel. Significa atuar o fluxo. Então, é o seguinte, de 15 em 15 dias vai sentar nessa mesa aqui. Assistência, a educação, vai sentar. Ah, mas hoje eu não posso. Não quero saber, não pode. Porque tem essas coisas também, né? Hoje eu não estou afim, hoje eu não vou. As relações na gestão pública ficam muito interpessoais. Ora, se a representante da educação é amiga da representante da assistência, que é amiga da representante da saúde, funciona bem a rede.
Se eles não se gostam, não funciona a rede, né? Precisa acabar com isso. Você precisa ter uma coisa de fato estruturada que funcione. Bom, com tudo isso funcionando, vai ser uma maravilha? Não, a gente sabe que falta recurso, a gente sabe que falta equipamento, porque falta mesmo, porque não há o que dê conta dessa vulnerabilidade que nós vivemos. Né? Não há melhor gestão pública, não vai dar conta, até do ponto de vista orçamentário, mas dá para pensar caminhos, dá para pensar soluções. Por exemplo, só para a gente jogar uma coisa que tem me incomodado muito, que os professores falam, bom, uma criança é vítima de violência, aí vai lá, faz a denúncia. Quem é punido? A criança, porque ela vai ser retirada da casa para um abrigo. Ou seja, a criança que é vítima da violência, se o sujeito não é preso imediatamente em flagrante, que em muitos casos não é, porque em muitos casos a violência sexual não deixa marcas imediatamente, né? Então, o sujeito vai estar lá, vai começar o inquérito policial, e a criança vai para onde? Para um abrigo. Ou seja, a criança, de novo, é punida a ser retirada do seu ambiente para ir para um abrigo. Então, para encerrar isso, para a gente poder abrir outras questões. Doutor Alexandre, a rede, idealmente, existe, não é? E cada um com a sua função. O que a gente precisa é fazer essa rede funcionar. Sistematicamente, organicamente, né? E conjuntamente. Eu acho que é disso que a gente está falando. Está escrito aqui o Dr. Paulo Pardi, da Anhanguera, Claudemir, representante do Securitários, e o Roberto Marques Saúde. Os três começam, e já tem algumas sugestões aqui. A Viviane já está sugerindo marcarmos com professores e diretores das escolas públicas e particulares uma reunião para falar sobre o tema. Aí. E já a Rosângela colocou aqui, envolver a Delegacia de Ensino Norte e Sul também. Muito bom, muito bom. É isso, a gente começa a fomentar novas ideias. Então, o professor Paulo Pardi, antes do Paulo Pardi, só para corroborar com essa questão, quando eu assumi a Secretaria de Educação, nós fizemos, a primeira coisa que nós fizemos foi uma reunião com a vara da infância, com o promotor, com o defensor, para evitar ações na educação, creche, transporte. A gente montou um sistema que evitou 300 ações mês em Guarulhos. Nós temos uma rede por volta de 30 mil alunos. Evitou-se. Daí, na reunião seguinte, a gente fazia cada 2 meses. Daí começamos a diminuir, fazer mês em mês, envolvemos assistência social e saúde. E começou a dar um resultado interessante, que acabou com a nossa saída, porque não tinha essa intersetorialidade. Então, foi um desafio, mas uma experiência interessante. Talvez esse conselho transversal poderia operacionalizar alguma coisa assim. Professor Paulo Pardi, com você. Coloquei meu cronômetro também, para não interromperem, eu vou ser rápido na minha fala. Doutora Luciana, um prazer conhecê-la. Bom dia a todos os conselheiros. Eu tenho, desde 1985, um trabalho pessoal muito forte. Eu fiz Mogi das Cruzes, sou biomédico por lá, e trabalhei com o Dr. Vilmes Teixeira, e minha tese foi a síndrome da criança espancada e da sexualmente agredida. Então, são 30 anos que eu tenho trabalhado nessa bandeira. A senhora me estimulou hoje, e é isso que eu queria falar, porque eu vou retomar isso. Trabalhei em Santos, na Faculdade de Ciências Médicas, na Liga de Abuso Sexual, que foi criada por nós, principalmente das crianças no Porto de Santos, que é uma realidade tão pior quanto essas outras. E depois montamos na Uniban, quando lá estivemos, junto com o Dr. Celso Perioli, com o Dr. Tabajara, uma liga de ciências forenses para tratar do reconhecimento de sinais que poderiam ajudar tanto os enfermeiros, os médicos de urgência, os médicos que estão no PA, porque as crianças chegam com sinais que às vezes não são identificados com clareza, como uma fratura numa costela, ou uma fratura num úmero, ou num hematoma. Então a gente pegou por esse lado biológico
e estamos agora lutando para poder criar dentro da nossa faculdade, criamos a Liga de Ciências Forenses. Vou pedir depois o contato da senhora, para a senhora poder me ajudar, porque nós temos algumas pessoas violentadas que fazem parte dessa liga, e junto com a psicologia nós estamos tentando reagrupar para poder dar dignidade, porque só educação, a senhora falou a coisa certa, política pública e educação. O professor que está na escola, ele não teve em nenhum momento uma aula sobre agressão psicológica, sobre agressão sexual, não teve. Aliás, nenhum de nós aqui, poucos, tiveram, a não ser vocês do direito e os médicos que têm a medicina legal e que falam dessas barbaridades, as pessoas não têm. O pai não tem uma orientação para parar de sacudir uma criança que está chorando e está provocando uma agressão. A minha dissertação foram 60 crianças violentadas e todas por um tio ou pelo pai. Ou seja, essa é a realidade. Então, a senhora falou, me emocionou aqui, porque me lembrei de 30 anos atrás, de muitos trabalhos. Quero agradecer a sua palavra e depois queria o seu contato com a doutora Viviane para a gente poder estreitar isso daí. Muito boa, conte comigo aí, se precisar, porque sem educação nós não vamos conseguir fazer nada, principalmente nessa área. Muito obrigado. Ainda sobrou 12 segundos, doutor Zé Antônio. Ótimo. Doutora Luciana, a gente pode fazer um bloco de 3 e daí... Pode, como vocês quiserem. Ok. Então, Valdemir, Securitários. Bom dia a todos. Obrigado pela explanação, doutora Luciana. Muito agradável a gente escutar, né, informações, trazer informações que, na verdade, a gente acaba ficando um pouco distanciado, né? Eu sou diretor do SINCOR, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Eu sou mediador no SEJUSC, principalmente na área de família. E o que a senhora fala traz e remete a gente porque eu trabalho como voluntário lá no SEJUSC, né? E a gente percebe muitas coisas que acontecem por lá, que eu acho que poderia ser um ponto de partida aí para Condegru, porque nós temos 2 centros de conciliação e mediação na família, um é da UNG e o outro é da FIG. E a gente percebe um afastamento do judiciário muito grande. Ali deveria ter promotores, né, defensores públicos, e não tem. E a gente, nesse trabalho voluntário, a gente depara com situações bem próximas da realidade. Obviamente, a gente não vê um flagrante ali, mas a gente percebe e a gente tem a sensibilidade que alguma coisa está acontecendo. E nesse momento a gente deveria ter um afastamento já ali para ter perguntas mais direcionadas ao pai, à mãe, para entender se aquela criança está sofrendo algum tipo de abuso. E às vezes não é só o abuso sexual, como vocês falaram, tem a violência doméstica que causa traumas para o resto da vida dessa criança e realmente vai ser um problema para toda a sociedade. Eu sou avô também, eu sou avô de 3 netinhos, então está vindo a 4ª menina aí, que isso tudo nos preocupa muito, porque eu acho que não tem local, não tem... Elas estarão expostas também, não só no seio familiar, né, que a gente toma cuidado com tudo, mas elas estão expostas aí em escolas, né? A gente já deparou com situações semelhantes ocorrendo em escolas, sendo, às vezes não é nem a violação sexual, é a violação na escola. Como a gente tem, até o Alexandre no início comentou, ontem foi o dia, né, da consciência ali para não agressão ao idoso, e a gente vê com muita frequência tudo isso acontecendo. Eu acho que a gente tem que ter um ponto de partida, sim, aqui em Guarulhos, aprimorar tudo que for possível dentro de Guarulhos para a gente trazer essa proteção às nossas crianças e adolescentes. E parabéns pelo trabalho. Eu realmente, hoje é um dia difícil até para mim participar da reunião, mas foi muito proveitosa, muito consistente e parabéns a vocês. Espero de alguma forma poder contribuir. Excelente, Claudemir. Agora, para fechar esses primeiros 3, já tem o professor Devanildo já escrito também para a próxima rodada, o Marcondes, que é da Secretaria de Saúde.
E ele já colocou o filme que a doutora Luciana propôs, já no grupo do Condengru. Nosso pessoal é incrível. Mas, a palavra é tua. Obrigado, Alexandre. Bom dia, doutora. Então, na realidade, quando eu pedi a palavra, imediatamente a senhora já vai falar do drama dos conselhos tutelares, né? E, então, na realidade, eu queria até dar uma reforçada em algumas coisas, que assim, como você muito bem falou, e tudo deveria assim na nossa vida, tudo tem que ser sistemático, né? Tudo tem que estar interligado, tudo tem que ter uma visão mais ampla. E a gente tem uma cultura no Brasil, uma educação toda preparada para ver as coisas segmentadas, né? E não complementares umas às outras. E aí eu vejo que a gente enfrenta dois problemas. Uma que eu acho que já fica com uma proposta, porque eu acho que a gente tem que, mais que falar do assunto, é partir para a ação, como bem falou o Paulo Parte também. Alexandre, a gente precisa urgentemente tentar fazer uma proposta de mudança no Conselho Tutelar, certo? Infelizmente, todos os contatos que eu tive para tentar pedir ajuda, fazer algum projeto conjunto, o problema já começava nos próprios gestores. Mas também, infelizmente, a grande maioria dos conselheiros tutelares não estão preparados. E pior, eu não sei se percebeu, o que a gente percebeu é que está muito partidarizado as campanhas dos conselheiros tutelares, e pior, às vezes ligados a uma única pessoa, a um único político, e que fecha os ouvidos quando interessa politicamente e abre os ouvidos quando interessa politicamente. Então, isso é um desastre, certo? E aí, quando a escola, e aí isso eu falo de mães, primas, tios, todos que vieram de uma linha escolar, né, diretoras de escolas, professoras e coisa e tal, muitas vezes os professores também está despreparado, mas quando precisa de um apoio, o Conselho Tutelar não está preparado para isso, certo? Então, e aí tem um drama que é, de maneira geral, nas administrações públicas, é a descontinuidade quando muda, principalmente o prefeito, mas às vezes não precisa nem mudar o prefeito. Pode mudar um secretário, pode mudar um diretor, um chefe de divisão, e as pessoas, por despreparo, acabam descontinuando um monte de coisa. Então, tem programas que são fantásticos, né? O Alexandre muito bem conheceu o programa Saúde na Escola, que Guarulhos é referência nacional, certo? E graças a ter se tornado referência nacional, tem resistido bravamente, independente das gestões públicas municipais, né? E aí, da mesma forma, tem outros programas, como o Guarulhos Cidade que Protege e coisa e tal, programas que são fantásticos, muito bem pensados, que a gente não precisa reinventar a roda. O que a gente precisa é fazer um diagnóstico do porquê que não está funcionando, certo? E partir para uma ação firme e forte de realmente consertar isso. Eu, particularmente, a exemplo do programa, um dos programas que eu coordeno na Secretaria de Saúde, que eu coordeno o programa de saúde ambiental, né? Nós tínhamos colocado como uma meta que, infelizmente, assim, eu aprendi na história da prefeitura que, às vezes, você tem que fazer plano de metas dentro de uma mesma gestão para consolidar determinadas coisas, para depois você poder ser menos problemático a transição. Infelizmente, e isso eu vivi, né, em vários momentos, quando você constrói processos fantásticos e quando vira gestão, por ignorância, por desconhecimento, por despreparo, por falta de assessoria, muitos prefeitos acabam não dando continuidade a projetos anteriores, né? Então, o próprio programa Ambiente e Saúde, a gente fez um cronograma para tudo caminhar e consolidar determinadas coisas ainda no primeiro semestre desse ano, né? E algumas coisas a gente conseguiu concretizar, outras não, mas o que eu acho que é importante é assim, primeiro que a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça quem são todos os atores da rede. A partir do momento que a gente sabe quais são todos os atores da rede, ou os potenciais atores da rede, a gente tem que ter isso claro como um mapa mental, desenhar literalmente um mapa mental desse fluxograma para a gente entender isso como um sistema, uma rede sistêmica, certo? E feito isso, a gente precisa fazer o diagnóstico em cada setor. Mas, de qualquer forma, eu vejo que o preparo da educação, aproveitando programas como o próprio PSE, o PSE ele é um programa fantástico em Guarulhos, mas não está preparado para ficar diagnosticando e fazer as devidas articulações na casa da violência. Eu acho que ele pode potencializar por aí,
porque é um programa exitoso, eficaz, e mais do que nunca, eu acho que o mais importante de todos os atores, é o Conselho Tutelar que precisa mudar, certo? Eu vejo que, a exemplo de alguns outros mecanismos que existem na administração pública, você não pode simplesmente fazer uma eleição. Eu acho que as pessoas teriam que, como eu falei, a exemplo de alguns setores, você tem uma pré-seleção, passa por uma capacitação, os que se destacarem ali estariam credenciados para poder participar da eleição e coisa e tal. É um processo um pouco mais moroso, um pouco mais custoso, eu entendo, mas eu acho assim, qual é o custo dos danos que a gente está tendo por não ter um conselho tutelar eficaz, certo? Eu acho que com certeza é muito maior a nível social, para a saúde, para todos os mecanismos que estejam envolvidos, mas principalmente para os seres humanos que estão ali, essas crianças que estão sem voz, para poder tomar uma atitude com pais despreparados, e aí toda uma cadeia, né? Então, a minha proposta era até da gente discutir verdadeiramente um novo modelo de inclusão no Conselho Tutelar, pensar na preparação também dos gestores que vão coordenar esses setores, né, dentro da administração pública, e potencializar essa questão no programa Saúde na Escola, no caso de Guarulhos, por ser exitoso, e aí aproveitar esses profissionais fantásticos que estão lá e também dar essa visão, certo? Esse preparo, aliás. Excelente. Excelente. Doutora Luciana, fica essa são 10h56, daí a gente faz eu vou pedir, a gente estava programado para terminar às 11h, mas a gente estica mais uns 20 minutinhos, se for possível, doutor Luciano, para a gente fazer um fechamento, 20 minutos. Daí a gente faz mais uma última rodada, o professor Devanildo já está, e mais 2 pessoas, e a gente faz um fechamento, tá bom? Tá ótimo. Doutora Luciana, a palavra é tua. Então, bom, rapidamente, só queria dizer, doutor Paulo Pardi, que eu fico muito feliz que esse caminho, né, tem muita gente boa trilhando essa história há muito tempo, 30 anos aí nessa luta, acho que bom que essa conversa pôde sensibilizá-lo para o desejo de mergulhar de novo nessa questão, né? A gente está precisando de mais gente mergulhado de volta, e gente com experiência e expertise, né, melhor ainda. E também vamos fazer o contato e avançar juntos nessa questão. O Claudimir, eu queria dizer que, não sei, não estou mais vendo ele aqui na telinha, mas que bom que também você tem um trabalho já em engajamento. A questão da mediação e eu trabalho muito com essa lógica de conciliação e mediação, é uma das coisas que eu defendo, né, até pela não judicialização das questões. Eu acredito muito na mediação e na conciliação como solução de conflitos. Sempre que se trata de violência doméstica, eu acho que é um recurso importante que precisa também ser usado com cuidado, para não ser um espaço de botar panos quentes. Então, sempre que não for usado para botar panos quentes e com muito cuidado e gente competente, a conciliação e mediação é de fato muito importante. E o Ministério Público e o Judiciário precisam incorporar essa prática, sim, e que não tem isso incorporado, você tem toda a razão, né? Mas eu só acho que tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes isso pode servir, o desejo de que tudo fique bem. Aí voltando para uma questão que o doutor Alexandre tinha me feito sobre as guardas metropolitanas, eu fui outro dia júri de um concurso que o Instituto Avon, com a Plataforma Brasileira de Segurança Pública, fizeram a respeito de boas práticas no enfrentamento à violência doméstica no Brasil, do sistema de justiça e dos sistemas policiais. E uma das preocupações que a gente tinha em relação à guarda é justamente essa de tentar resolver as questões no local. Assim. Isso é um cuidado, porque às vezes, no tentar resolver, tem uma questão de submissão ali daquela mulher, né? Se você tenta resolver no local, e esse é um cuidado que a gente tem com as polícias, né? Resolver no local, às vezes, significa manter a mulher na submissão, porque ela na frente ali não consegue se colocar. Então, acho que treinar, inclusive, para isso. Roberto, Marcondes da saúde, né? Saúde é sempre, eu sou fã da saúde, acho que a saúde
tem um protagonismo nessas questões muito importantes. Concordo com absolutamente tudo que você falou. Acho que enfrentar a questão dos conselhos tutelares é difícil pra caramba. Em São Paulo, quando a gente tentou fazer isso, foi difícil porque a gente é acusado de elitista. Então, isso é um processo elitista. Então, o conselheiro tutelar tem que nascer da comunidade, ele precisa ser legitimado pela comunidade. Seria lindíssimo, mas não é isso que acontece. O que a gente está vendo, sim, uma partidarização desses conselheiros. Os conselheiros têm endereço de vereador e no interior de São Paulo, endereço de milícia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os conselheiros tutelares estão sendo eleitos por políticos e milícia. Não é? Então, é bem complicado. A gente tem que ter coragem de botar o dedo nessa ferida. Isso quando o cara não está lá para se preparar para ser candidato a vereador. Né? Então, precisa olhar. Não dá para pôr panos quentes mais nessa questão dos conselheiros tutelares, sim. E de resto, eu concordo plenamente. Acho que os programas bem feitos se consolidam. Essa era uma defesa que eu tinha também. Quando muda a gestão, as pessoas por desconhecimento, né, ou por ciúmes. Esse era do outro.